Zé, talvez seja melhor, não sei, né? Você que é o palestrante, encaminhar primeiro a sua apresentação e depois deixar espaço para a interação e as perguntas mais para o final, né? Porque senão, pelo volume, vai ter um número grande de pessoas, aí corre o risco de fragmentar muito a sua exposição, né? E aí talvez já dizer que está aberta a participação, sugestão, né? Mas encaminhar isso para o final. Inclusive, talvez evitar o chat, né, para não dispersar, não é a sua atenção, e ao final a gente abriria aí para as participações. Né? Aí eu acho que fica mais eficaz assim, não é? Geraldo, você acha que já pode começar? Já podemos, vamos começar então. Os outros vão chegando e vão entrando, né? Minha gente, boa tarde a todos vocês. O Vetor agradece imensamente a presença de vocês, alunos, pais, convidados, não é? Que formamos aqui essa sala virtual, não é? E o Vetor está muito feliz, né? Porque esse é o momento em que o Vetor realiza a sua vocação, que é construir conhecimento. E nós não queremos apenas construir conhecimento, nós também queremos, é vocação nossa, multiplicar conhecimento. Estão me ouvindo? Renato, me escuta? Zé, me escuta? Então tá. Perfeitamente. Queremos não apenas construir conhecimento, nós nos preocupamos muito em multiplicar conhecimento. E a única forma de multiplicar conhecimento é exatamente através do que nós estamos fazendo aqui. Dividir conhecimento, compartilhar conhecimento. É assim que a gente multiplica e constrói o conhecimento. E nós não queremos aqui no Vetor o conhecimento só para nossos alunos, nós queremos ir além dos muros do Vetor. Por isso, essa segunda grande experiência nossa. Ano passado, nós fizemos o curso do Enem, não é? E abrimos para todos que quisessem participar. Fizemos em parceria com a Integra. Foram 3 meses e meio de aulas todos os sábados, não é? 4 horas por dia. Agora, esse novo momento onde a gente está compartilhando aquilo que a gente constrói aqui dentro do Vetor. E eu quero agradecer aí ao Zé Roberto Rassi, né? Empresário de sucesso e reconhecimento internacional, dono de um currículo invejável. O Vetor sente orgulhoso por estar acolhendo você nesse momento tão importante de compartilhar conhecimento, distribuir conhecimento. O que eu mais admiro no Zé Roberto é que ele tem não apenas uma competência técnica, reconhecida, inclusive internacionalmente, premiada nacionalmente. A competência técnica é a capacidade de saber fazer. Não é? Técnica, vem do grego tekné, que é a arte do fazer. O Zé não tem apenas a competência técnica, ele tem também uma igual competência humana. Competência humana é a capacidade de ser, é o saber ser. Não basta ter o domínio da técnica, é preciso ser. E do vetor do nosso saber esteja a serviço da sabedoria, esteja a serviço da construção de uma história de um ser humano fraterno, mais pacífico, né? construtor de pontes humanos entre as diversidades. Não é? Então, para nós, é um momento de muito orgulho do Vetor,
que nós estamos realizando nós queremos ser um espaço de construção e de divulgação, difusão da ciência, no momento em que a ciência ela vem sendo tão negada, não é? Então é muito importante que nós estejamos construindo uma ciência a serviço da paz. O Zé, ele é muito interessante porque pela vida dele a gente percebe que ele não está, ele tem, mas ele tem para ser. Infelizmente, muitas pessoas numa cultura consumista como a nossa, eles colocam todo o seu ser unicamente a serviço do ter. Não é? O Zé realiza uma inversão interessante, né? Que o ter dele está muito baseado, né? Cimentando a construção do seu próprio ser, e essa construção a gente só pode fazer do próprio ser coletivamente, não é? Solidariamente. Ninguém consegue construir o seu ser sem o outro, ou apesar do outro, só pode ser com o outro. Então, agradeço muito, Zé, a sua presença. A palavra está agora com você. Vamos aprender muito, não tenho dúvida, com você. Desde já, obrigado pela sua presença. Tá ok, Geraldo. Obrigado aí pelas palavras. Pelo que você falou, até eu quero conhecer esse Zé Roberto aí, mas vamos ver se... Você tem espelho na sua casa? Tem? Tem um espelho aqui. Eu vou compartilhar a tela, pessoal, e aí eu agradeço a todos aí pela presença e fico honrado aí com o convite do professor Geraldo. E esse primeiro encontro, eu estou chamando de encontro. Vocês estão vendo a tela bem aí agora? Sim, perfeitamente. Tá. Eu quero apresentar a empresa, né? Porque a empresa é uma realidade, né? Então, todas as teorias, vamos dizer, tudo que a gente tirar de teórico do que a gente vai falar aqui, vai vir de alguma atitude prática, de alguma coisa que aconteceu conosco, né? Então, a empresa, ela é especializada em soluções tecnológicas para o agronegócio, né? Então, a gente se especializou no agronegócio, desde gerenciamento de dosagem de semente até o monitoramento de plantio. A gente também focou bastante em plantio, e o que nos faz um pouco diferente é esse investimento forte em pesquisa, desenvolvimento, como o professor falou, em ciência, patentes e principalmente em pessoas, né? Para assegurar a melhor qualidade possível para o agricultor, né? Então, pessoas sempre fez parte assim da nossa programação, né? A gente entende, né, que são as pessoas que fazem a diferença, né? Você já trabalhou com meu pai, não é? Oi? É o Flávio José Dias, você já conhece? Flávio José? Sim. Ele já falou da sua empresa, não foi? Oi? Meu pai já... Parece que ele tem uma fazenda, né? Ele trabalhou já com você, não já tá? Já? Sim, tá difícil de te ouvir, mas eu acho que a gente pode, depois que acabar, a gente pode conversar, pode ser? Ok. Tá. Eu gosto muito dessa nossa missão, né? Que se você perguntar para qualquer pessoa que trabalha conosco, ele vai saber dessa missão. É criar os melhores produtos do mercado que sejam considerados verdadeiras obras de arte pelos agricultores. Então, como assim obra de arte? Obra de arte não é pela sofisticação, né? Mas sim, pelo contrário, pela simplicidade, né? Principalmente no manuseio, de baixa manutenção, pelo desempenho, né? Elevada performance. Então, nós temos vários produtos que são líderes mundiais em tecnologia, né? Então a performance deles é a melhor
do mundo, né, na onde eles atuam, né? A robustez, né? A robustez, como a gente está num negócio que a gente chama que é business to business, né? Que é de indústria para indústria, né? Porque o agronegócio não deixa de ser uma indústria. A robustez, né? Para suportar a diversidade do campo é muito importante, né? Além do design, né? O design no sentido principalmente de ergonometria, né, de facilidade no uso, de simplicidade, de ter facilidade no uso. Então, nossos produtos têm manual de instrução. Ele pode até ter um manual de instrução, mas esse manual de instrução, ele é em último caso. A gente quer que os nossos produtos sejam intuitivos, né? Então, depois, nos encontros futuros, a gente vai falar sobre missão, visão, sonhos, né? Ambição, a diferença entre ambição e, às vezes, ganância, né? Então, mas tudo isso estou apresentando a empresa primeiro para que a gente possa ter uma referência, né? A gente poder entender melhor na prática qual que é a importância de uma missão, né? Então, no nosso caso, é realmente fazer os melhores produtos do mercado que sejam considerados obras de arte. A nossa visão, né? A visão é o que a gente enxerga, o que a gente sonha, né? O que motiva a gente, né? Porque a gente vai ver também nos próximos encontros que isso é fundamental. É fundamental porque a gente precisa ter resiliência, né? Que é a nossa capacidade de enfrentar um problema, às vezes ser até batido ou abatido por esse problema, mas o que é a resiliência? A resiliência é a nossa capacidade de voltar a ser o que a gente era antes. A resiliência, na verdade, é uma denominação técnica da mecânica, né? Que é o material resiliente, é aquele que você entorta ele, a hora que você solta ele, ele volta para a sua posição original. Então, nós como ser humano, o ser humano resiliente é aquele que, se ele cai, ele levanta e volta ao seu estado original, que é ficar de pé, né? Então, a visão, ela ajuda muito a isso, né? A missão ajuda muito, a ambição ajuda muito. Então, né, a gente vai apresentando esses pontos na prática da empresa para vocês entenderem depois, na teoria, como que esses parâmetros são importantes. Então, a nossa visão, que nos motiva, que nos faz acordar cedo, eu estou até aqui em São Paulo, no nosso centro de pesquisa, tive várias reuniões hoje o dia inteiro, e todo mundo pensando na visão, nessas várias reuniões, que a nossa visão é ser um líder global de tecnologia para o agronegócio. Então, desde que eu comecei, quando era eu, uma secretária e um ajudante, naquele momento, nós já tínhamos a visão de ser um líder global de tecnologia para o agronegócio. Aí vocês podem perguntar, puxa, Zé Roberto, mas 3 pessoas numa empresa muito pequenininha, por que essa visão, o que essa visão modificaria? Essa visão muda tudo. Por quê? Porque uma empresa que se pretende ser líder global em tecnologia, ela precisa que os seus integrantes tenham um comportamento que seja adequado a essa visão. Então, são comportamentos de princípios, de valores, né, emocionais, né, e principalmente de propósito, que faz das pessoas daquela organização, seja ela com 3 pessoas quando está iniciando, ou hoje que somos 250 em vários países, a mesma postura, né? A postura compatível com essa visão, né? Então, olha o poder da visão, o que ela faz com uma organização, né? Então, se a gente... Eu acho quase impossível algumas empresas brasileiras que vão crescendo dentro do mercado brasileiro
e depois elas veem uma oportunidade no exterior e tentam se transformar numa empresa global. Mas o problema é que desde o começo elas têm uma série de vícios, né, e uma série de características internas que não permitem que ela tenha muito sucesso no mercado global, porque o mercado global é muito exigente, principalmente em ética, transparente, em compromissos, né? Um mercado que é bem diferente do mercado brasileiro. A gente vai conversar muito sobre isso. Agora, esse slide, é um slide muito interessante que a gente pode discutir como nascem os produtos dentro da JAS, né? Então, muitas vezes as pessoas colocam, puxa, a empresa está crescendo, a empresa está exportando, está fazendo filiais, já tem uma filial nos Estados Unidos, vai fazer uma na Europa, mas, como se diz no popular, né? Às vezes vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente está caindo também. Então, o desenvolvimento de um produto é um processo demorado, é um processo muito caro, ele exige visão de longo prazo. Então, nós já tivemos situação, pessoal, que o CDB, né, que é esse investimento sem risco nenhum, que é investimento pré-fixado, né? O CDB, o investimento no CDB dava 15% ao ano e a gente investia em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, onde que era muito fácil pegar o seu recurso, investir no CDB e ficar tranquilão, como diz o outro, né? Nós mantivemos firme na nossa visão e mantivemos firmes na nossa missão de procurar desenvolver os melhores produtos no mercado e que sejam considerados obras de arte pelos agricultores e firmes na nossa visão de ser uma líder global no mercado onde a gente atua. Então, para desenvolver um produto, o primeiro ponto é o que a gente chama de briefing, que pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, pode ser uma dor. Então, foi assim que a empresa nasceu. A empresa nasceu de uma dor. Eu tive um problema com um cliente. Eu tinha uma outra empresa, uma empresa de representação de sementes, e eu tive um problema com a qualidade dessa semente, e aí tive um problema na regulagem da plantadeira do meu cliente de semente. E aí, com esse problema, eu trouxe para casa o dosador de sementes. E aí, eu achei um jeito de desenvolver um novo dosador. Então, o briefing pode vir de uma dor, pode vir de uma técnica que a gente chama de design thinking, é um nome em inglês, mas eu colocaria que seria assim, uma antropologia criativa, né? Se fosse para falar em português, que é o seguinte, é a gente estar no campo, observando os nossos clientes e daquela observação a gente tirar uma ideia nova, né? Então, isso nós fizemos na empresa também, um produto eletrônico que a gente tem no mercado, que é um sensor de adubo. A nossa equipe de Design Thinking ficou 200 horas em cima de uma plantadeira para poder entender que a plantadeira precisava de um sensor de adubo. Então, 200 horas é hora pra caramba para ficar em cima de uma plantadeira, comendo poeira, mas a nossa missão, a nossa visão, a nossa ambição, ela nos permitiu, nos deu motivação e resiliência para a gente conseguir chegar nisso. Aí, dada a ideia também pode vir de outras maneiras. Por exemplo, o GPS, que é muito usado na agricultura, ele veio da área militar. Então, ele tinha uma utilização militar e aí na agricultura também percebeu-se que teria utilidade. Bom, tendo o briefing, depois a gente vai para pesquisa, criação, até chegar no conceito. Essa parte, gente, a gente tem muita experiência, é a parte mais arriscada, é a parte que você não tem onde você se basear. Muitas startups estão nesse momento até que você chega num conceito. Normalmente, quando você chega no conceito, há o depósito de patente, que é a propriedade intelectual. Isso é muito importante, né? A JAS é muito forte em propriedade intelectual.
A gente tem um engenheiro de propriedade intelectual específico aqui em São Paulo, nós temos um terceirizado nos Estados Unidos, na Argentina e na Europa. A gente tem muitas reuniões nessa parte de propriedade intelectual. Eu, pessoalmente, sou muito treinado nessa área de propriedade intelectual, porque a empresa nasceu com uma propriedade intelectual. E os nossos concorrentes, eles muitas vezes quiseram que a gente não tivesse as nossas patentes homologadas pelo INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, para não permitir que a empresa florescesse. E também, quando a gente lança produtos no mercado, às vezes alguma empresa quer se aproveitar da nossa propriedade intelectual, que a gente investiu muitos recursos, e a gente precisa estar bem preparado para poder lidar com esse tipo de atividade, né? Que é até considerado crime, né? Você roubar a propriedade intelectual é um crime, inclusive dá até cadeia, né? Ele é quase tão forte quanto o processo trabalhista. Então, isso funciona no Brasil, apesar de muita gente falar que não funciona, funciona sim, mas a gente precisa estar muito bem treinado, sabe? Para não cometer erros nesse quesito de propriedade intelectual. A maioria dos nossos engenheiros estão muito bem treinados para isso. Bom, uma vez que a gente chega no conceito, a gente começa a segunda etapa, que é projeto, protótipo, né? Aí mais testes, aí a fabricação e a chegada no mercado. Essa parte, pessoal, é uma parte mais longa, menos arriscada e mais cara. Por quê? Menos arriscada porque você já tem um conceito, né? Então você já sabe que aquele produto funciona, você já sabe que ele dá o resultado, você já sabe que o agricultor, no nosso caso, vai gostar dele. Agora, só que agora eu preciso projetar ele para ser um produto industrializável. Eu preciso fazer protótipos, né, para eu poder testar essa parte industrial. É muito trabalhoso porque às vezes você tem várias variáveis dentro desse protótipo, aí você muda uma variável, você tem que testar todas as outras. É muito cansativo, gasta muito tempo, muito recurso, como está escrito aí, muitos testes, e depois integrar tudo isso com a fábrica, né? Essa integração é muito complexa também, porque a gente tem muitos desafios na fábrica. Por quê? Porque os produtos são todos inovadores, né? São todos produtos que nunca, jamais existiram no mercado. Então, todo produto que nunca existiu no mercado, ele tem particularidades, né? Mesmo que sejam, como a gente falou, produtos simples, né? De fácil manuseio, produtos a gente coloca sempre de fácil manufatura, mas sempre tem algum desafio. Por exemplo, o nosso primeiro produto eletrônico, ele é um produto de comunicação sem fio. E ele tem uma bateria, eu vou comentar com ele dele mais à frente, e essa bateria é para durar 10 anos. Então, a placa eletrônica desse produto, ela não pode ter nenhum fio de cabelo nela, porque se ela tiver qualquer impureza, o consumo de energia dispara, né? Ele passa a ser muito alto. Então, para fabricar uma placa de baixo consumo, vocês não imaginam o trabalho que deu para nós. Por isso que a gente tem muito orgulho hoje de falar que Caldas Novas tem uma fábrica de produtos eletrônicos de padrão internacional, que foi também o parâmetro que eu coloquei. Quando a gente iniciou a fábrica aqui em Caldas Novas, principalmente a unidade 9 em 2014, onde ela é hoje, eu coloquei o parâmetro que eu queria a melhor fábrica, não de Goiás, não do Brasil, mas uma fábrica que fosse a melhor fábrica de produtos eletrônicos e mecânicos da Suécia, né? Ou seja, que fosse uma fábrica padrão internacional. Como que nós vamos chegar lá? Eu não fazia a mínima ideia, mas a gente coloca uma ideia, coloca um norte, coloca uma visão e a gente corre para alcançar. Isso é muito importante nesse espírito do programa, né, que a gente está conversando aqui, que é empreendedorismo e inovação no Brasil, né? Ô, professor, tem chance de uma pessoa
pegar o projeto de vocês e vocês perderem o produto? Pode repetir, por favor? Tem chance de vocês fazerem um projeto de produto e alguma pessoa ou outra empresa pegarem de você e vocês perdem o produto?